Na aula passada, vimos a crise do bloco socialista que culminou com o fim da antiga União Soviética. O bloco socialista entra em crise desde a década de 80 e 90. Esse bloco socialista começando essa crise pela União Soviética, que vai se espalhando aí pelo leste europeu. Uma crise todinha, tanto política quanto econômica, de todo este bloco socialista. Por outro lado, o bloco capitalista cresce bastante nesse momento e tem uma vitória agora parcial. E observamos os efeitos da globalização e a reação de organizações sociais em todo o mundo. A crise do bloco socialista levou à configuração de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial da bipolaridade para a tripolaridade ou até multipolaridade. Essa nova ordem também se instala o processo de globalização da economia, com seus efeitos positivos e seus efeitos também negativos do ponto de vista social. Uma boa aula. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo, em cima do muro, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Ideologia. Pra viver. Ideologia. Eu quero uma pra viver. Então, tudo bem com vocês? Voltamos aqui à nossa aula de História do Brasil, na parte final dela que vamos ver hoje. Bem, então qual é o nosso tema? Qual é a nossa aula de hoje? A redemocratização do Brasil pós-ditadura. Então, o período de redemocratização depois da ditadura militar. Mas antes, vamos dar uma olhada como foi o fim da ditadura militar, não é? Como se deu o fim da ditadura militar no Brasil após 1984. Bem, mas antes disso, antes da nossa aula que vamos trabalhar hoje, todo esse período depois de 84 até a atualidade, vamos a uma questão inicial, tá certo? Para refletir. O que é democracia política e democracia social? Por que a democracia política não sobrevive sem a democracia social? E existe democracia social no Brasil? Então, pensem aí rapidamente entre vocês. O que é democracia política e democracia social? Uma pode existir sem a outra, tá? E no Brasil, hoje, existe democracia social? Troque ideias, pensem rapidamente, já voltamos. Bem, conversaram aí entre vocês? Chegaram a alguma conclusão? Nós vamos dar a resposta no final da aula e no decorrer desta. Antes disso, vamos dar uma olhadinha na conjuntura internacional. O que estava acontecendo no mundo aí na década de 80 e 90, que com certeza você também viveu ela, não é verdade? Bem, estava acontecendo uma grande crise política e econômica da URSS e do Bloco Socialista, não é? 1989 até 91, houve a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também de todo o bloco do leste europeu. Consequência disso foi o fim da Guerra Fria. Guerra Fria desde 1945,
a oposição entre os dois blocos, socialista e capitalista, não é? A partir da década de 80 e a década de 90, essa Guerra Fria se acaba, porque o bloco socialista entrou numa crise violenta. Isso também não foi só a crise do socialismo nesse período. Há também a crise do estado do bem-estar social europeu. O grande Estado patrocinador da economia, da industrialização e também de melhores condições de vida da população, um Estado interventor, esse welfare state, que seria o estado do bem-estar social na Europa, começa a entrar em crise, desemprego, recessão, uma série de coisas. E aí, então, temos também a crise de expansão do capitalismo e a globalização econômica que se dá também na década de 80 e 90. Uma crise de expansão. O capitalismo se expande hoje por todo o mundo na sua rede do capitalismo financeiro e na globalização econômica, principalmente, não é? Hoje a economia não tem fronteiras e isso se dá na década de 80 e 90, principalmente que não tinha mais um grande inimigo que era o bloco socialista. Por outro lado também, inicia-se aí as políticas econômicas neoliberais. Ora, ligado à globalização da economia, a política econômica neoliberal era o quê? A defesa do Estado mínimo, as privatizações, não é verdade? A iniciativa privada fortalecida nesse processo. É essa a ideia. Então, a gente tem aí o avanço do capitalismo financeiro, não é? Então, o avanço do capitalismo financeiro está intimamente ligado à globalização e às políticas neoliberais, um novo tipo de liberalismo, de não intervenção do Estado, entre aspas, né? Quer dizer, um Estado mínimo. E também acontece, na década de 80 e 90, a formação da União Europeia. Se deu, basicamente, na década de 80 e 90, quando se forma esse grande bloco econômico e político, na verdade, chamado União Europeia, que hoje até uma moeda única tem, que é o euro, na verdade. Também acontece, nesse período, década de 80 e 90, a redemocratização latino-americana. As ditaduras militares, Argentina, Uruguai, Paraguai, vários países começam a voltar à democracia. Também houve a radicalização dos conflitos do Oriente Médio na década de 80 e 90, tá bom? Principalmente aí nessa região de Israel, os conflitos entre israelenses e palestinos, mas em todo o Oriente Médio, com a guerra do Kuwait na década de 90 já. Então, a questão do petróleo, dos petrodólares. Vejamos agora, então, como se deu o fim da ditadura militar no Brasil. Isso é muito importante para a gente saber como é que se processou a questão da redemocratização. Ora, no governo Figueiredo, o último governo da ditadura militar, do general Figueiredo, aquele que dizia que preferia o cheiro dos seus cavalos ao cheiro do povo brasileiro, falou isso publicamente, havia um grande desgaste político, econômico e social do governo militar do general Figueiredo. Havia um desgaste político nessas falas dele também e nas oposições que cresciam cada vez mais eleitoralmente. Economicamente, o Brasil estava passando um processo também de grande inflação, de aumento da dívida externa, tá? Socialmente, grandes manifestações já na década de 80, e é aí que se instala, ao final do governo Figueiredo, a memorável, a grande campanha das diretas já em 1984, tá certo? Foi uma campanha nacional que reuniu aí milhões de pessoas em todas as cidades e capitais principalmente, fazendo grandes comícios a favor das eleições diretas para presidente da República, que desde 1964
foram extintas no país, lembram-se? Com a ditadura. E essa campanha foi uma campanha nacional, uma campanha cívica que mobilizou grande massa da população e também de vários partidos políticos de oposição. O problema é que as eleições diretas tinham que passar pelo Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional tinha que votar uma emenda que restabelecesse as eleições diretas. Em 85, quando foi votado, as eleições diretas, essa emenda perdeu. Então, foi a derrota no Congresso Nacional da emenda das diretas já. Então, foi uma frustração, com certeza, para toda a população que se mobilizou favorável a isso. E alguns deputados, com uma margem pequena de voto, ligada à situação, ligado ao Partido Democrático Social, antiga Arena, Aliança Renovadora Nacional, tá certo? Então, foi derrotada nesse momento. Então, foi uma derrota momentânea. Por quê? Porque foi-se, então, uma outra forma, uma outra tentativa de se enfrentar a ditadura militar. E aí, então, jogou-se o jogo da ditadura. Utilizou-se o colégio eleitoral. Porque era o colégio eleitoral, o Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, que definia quem seria o presidente da República. Então, as oposições resolveram usar o jogo da ditadura. De um lado, tinha o candidato Paulo Maluf, do PDS, representando a situação, contra o candidato Tancredo Neves, do PMDB, representando as oposições. Tancredo Neves não era nenhum radical, era um democrata liberal, mas que naquele momento seria muito interessante para poder se derrubar a ditadura. Então veja que o senhor Paulo Maluf, conhecido por muita gente até hoje, tinha sido candidato à situação do governo militar. Então o que aconteceu no colégio eleitoral? A vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Então Tancredo Neves saiu vitorioso e o seu vice era o José Sarney, atual presidente do Senado no Brasil, tá bom? Que também era do PDS, que era do Partido da Situação, que foi uma dissidência do PDS. O problema é que a tragédia foi maior. Tancredo Neves, quando iria assumir um dia antes, acabou ficando gravemente doente e morreu um pouco antes da posse. E quem assume? Quem assume foi o vice do Tancredo, que foi José Sarney. Então, a posse de José Sarney, que governou entre 1985 e 1990. Então, veja, essa foi a situação, um pouco a tragédia, uma comoção nacional, a morte de Tancredo Neves, que todo mundo apostava e acabamos sendo governado por um vice-presidente que era da situação, mas menos mal que não era um militar, e aí representava um pouco o fim da ditadura no Brasil. Mas começam aí anos problemáticos, principalmente na questão econômica e social. Uma grave crise inflacionária, aumento da dívida externa, recessão e desemprego vão pegar desde 85 até hoje, que a gente ainda está patinando nessa situação. Vejamos agora as características políticas entre 1985 e 2002. O que aconteceu politicamente nesse período? Temos aí vários presidentes, né? O primeiro presidente, como já vimos aí, o senhor José Sarney, que governou de 85 até 1990. Veja que até o mandato era maior. Depois temos a primeira eleição direta para presidente, que elegeu Fernando Collor de Mello, em 1990, que governou até 1992. Depois vamos tratar melhor essa questão do seu Fernando Collor, que muita gente lembra, né? Que foi afastado. E no seu lugar ficou o vice-presidente Itamar Franco, que governou de 1992 até 1995, quando foi eleito Fernando Henrique Cardoso entre 95 e 2002, porque ele ficou 2 mandatos, foi eleito, né, no primeiro mandato e no segundo mandato, tá certo? Então é esse momento
que vamos trabalhar mais a fundo, mas daqui a pouco, após o intervalo. Tá legal? Então, voltamos aqui na nossa aula sobre a redemocratização pós-ditadura, falando aí sobre os aspectos políticos entre 1985 e 2002. Vimos aí os vários presidentes que passaram nesse momento. Mas uma questão bastante importante foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Ela ficou aí 2 anos, na verdade, para elaborar uma nova Constituição, uma Constituição democrática que representasse esse novo período no Brasil pós-ditadura militar. Então, houve, em 1988, a promulgação da Constituição Democrática, uma das constituições mais democráticas que o Brasil já teve e ainda está vigente, tá? Uma Constituição com ampla participação das organizações, dos partidos, deputados e senadores. Uma Constituição bastante importante. Ora, nessa Constituição vigorou o quê? Estabeleceu-se a plena liberdade partidária. Se antes só poderia o bipartidarismo, então ficou estabelecido a liberdade partidária. Também o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis, principalmente para presidente da República. E, nesse sentido, houve um crescimento político e eleitoral das organizações de esquerda. Com certeza, tinham mais liberdade de organização, tanto movimentos rurais, movimentos urbanos, sindicalismo, não é verdade? E também partidos ligados aos trabalhadores, tá? Vão crescer fortemente na década de 80. Quando, em 1989, temos então as primeiras eleições diretas para presidente depois de 25 anos. Veja que foi um jejum, na verdade. A gente não votava para presidente. Então, muito nos admira aqueles que dizem que a ditadura foi boa, que foi interessante e tal. Mas como pode ser interessante se a gente não tem liberdade de escolha, principalmente de voto? Não pode ser interessante, não é verdade? Bom, temos também, com a Constituição de 88 e também esses novos tempos democráticos, o fim dos organismos de repressão. Com certeza, SNI, o DOI-CODE, de repressão e tortura, principalmente política, né? Isso não quer dizer que tenha acabado a tortura no meio ainda policial. Infelizmente, a questão dos direitos humanos ainda continua sendo uma questão delicada, não é isso? Bem, temos aí a liberdade de organização sindical, social, popular. Lembrem que década de 80 e 90, a criação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, movimento muito importante que luta pela reforma agrária que o nosso país ainda não fez, que até os Estados Unidos, Canadá, vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos já fizeram e a gente ainda não. Então, é uma reivindicação legítima, não é isso? Bem, vejamos agora então como se deram as eleições, as primeiras eleições diretas para presidente em 1989. Alguns aí com certeza lembram disso e até participaram, não é verdade? Nós tínhamos aí um grande candidato, né, que depois acabou representando a situação, que foi Fernando Collor de Mello, do PRN, que era o Partido da Reconstrução Nacional, contra o candidato das oposições e das esquerdas, que era Lula, do Partido dos Trabalhadores. Então foi a primeira eleição
que Lula participou como candidato a presidente da República. E vocês lembram muito bem disso, que a disputa foi acirrada e a vitória do Collor foi uma vitória apertada. Lula foi muito bem votado naquele momento. Mas Fernando Collor de Mello tinha aí o mote de caçador de marajás, não é? Mas ele fica apenas 2 anos no poder, porque ele acaba sendo afastado. Em 1992, aconteceu o impeachment de Collor pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional votou o afastamento do presidente por alegar envolvimento com corrupção comprovada com o senhor PC Farias e outros grupos da região de Alagoas, principalmente porque Collor era de Alagoas. Mas não só em Alagoas, ele tinha uma rede de corrupção aí espalhada pelo Brasil todo e foi afastado também com uma mobilização popular, os caras pintadas, os estudantes que iam para as ruas, a população exigir o afastamento também de Collor. Então foi um momento também delicado e trágico na vida brasileira. Assume aí Itamar Franco como um governo para terminar o mandato, tá? Até as próximas eleições, quando temos aí então a era FHC, a era Fernando Henrique Cardoso, porque foram 8 anos de governo, que representou uma aliança política de centro-direita. Novamente, FHC, saindo candidato, vai ter como o seu candidato também de oposição, Lula, que perde as eleições para Fernando Henrique, tanto na primeira quanto na segunda, tá certo? Então, essa aliança política de centro-direita passou a governar o Brasil. PSDB, PFL, organizaram maioria no Congresso e começaram uma era de, principalmente, grandes privatizações. Companhia Vale do Rio Doce, várias outras companhias estatais, de telefônicas, de comunicação, acabaram sendo privatizadas na era FHC. Porque também estava se vivendo a década de 90, uma fase de retração da organização política e popular. Tá? A organização política e popular, depois de 3 tentativas de eleições aí para presidente, perdidas à frente com Lula, ficou um pouco na defensiva, tá? E avançou o projeto de centro-direita no país. Bem, mas vejamos agora a estrutura econômica do Brasil pós-ditadura, entre 1985 e 2002. Vimos antes a estrutura política, não é verdade? Toda a questão do avanço da democracia no Brasil. Vamos dar uma olhada agora nos aspectos econômicos. Veja, entre 1985 e 1990, tínhamos então uma grave crise econômica no país, de inflação e desemprego. Inflação mesmo, hiperinflação. O governo Sarney, o governo Collor e mesmo Itamar, tá, sofreu muito, na verdade, com uma hiperinflação que estava acontecendo no Brasil, fortíssima, mensal. Os salários desvalorizavam diariamente, mensalmente. Ora, o desemprego aumenta também bastante neste período. Foi então, no governo Itamar Franco, que se iniciou uma política econômica de combate à inflação, lançando-se aí o Plano Real, ok? Então, esse Plano Real, que o real está aí até hoje, a moeda estabelecida a partir desse plano, conseguiu manter a inflação, mas teve efeitos danosos também para a economia, que nós vamos ver depois, principalmente de recessão e de queda na produtividade. Ora, temos depois de Itamar, então, entre 1992 e 2002, os 2 mandatos comentamos, a era FHC, que institui, que reforça o Plano Real de Itamar Franco,
tá? Reforça esse plano, mantém ele durante todo o seu mandato e também uma política econômica neoliberal se instala de grandes privatizações, como já comentamos. Então, esse momento, em 1992 até 2002, temos a grande abertura da economia brasileira, o que vai criar um problema muito grande à indústria nacional. Uma abertura da economia brasileira ao mercado externo, tá? E a competição, muitas vezes não muito justa, né, entre empresas brasileiras e empresas internacionais, principalmente europeias e norte-americanas. Então, há uma grande abertura à vinda do capital estrangeiro para o Brasil, o que eleva ainda mais a nossa dívida externa, tá certo? Então, temos entre 92 e 2002, basicamente, um período de recessão, que é o quê? Houve aumento da produtividade, mas houve queda no poder aquisitivo, no poder de compra. E a automação industrial levou ainda mais ao aumento do desemprego, mas com uma moeda estável, o real, não é isso? Então tinha uma moeda estável, paritária, valendo quase o mesmo que o dólar, mas ao mesmo tempo tínhamos uma economia em recessão com grande índice de desemprego que só foi crescendo e está muito alto até hoje. Agora vejamos o seguinte, em alguns dados sobre essa questão atual do Brasil, sobre essa questão econômica. Vejamos aqui então um retrato do Brasil atual. Olhem só, sobre riqueza e pobreza. O Produto Interno Bruto do Brasil, PIB, é de 492 bilhões de dólares. 492 bilhões de dólares, o que o torna a 11ª economia do planeta. 11ª. O 9º país mais rico do mundo. Vejam o seguinte, que o Brasil é um país rico economicamente, é uma potência econômica, não é um país pobre. Economicamente e industrialmente, o Brasil é a 11ª economia do planeta e, novamente, o 9º país mais rico do mundo. Então, pobre não somos. Agora vejam aqui a questão da pobreza no Brasil. O Brasil está em 74º lugar no ranking de qualidade de vida. Então, está muito mal do ponto de vista social. 18,7% da população vive abaixo da linha de pobreza. 18,7% da nossa população. E 26,1% é o número de vezes que a renda dos mais ricos é maior que dos mais pobres. Isso significa uma grande concentração de renda do Brasil, uma gravíssima concentração de renda, uma má distribuição, por isso então uma pobreza volumosa num país tão rico economicamente. Agora vejam a questão da terra. Veja a terra. No Brasil existem 35.083 latifúndios improdutivos, ocupando 352 milhões de hectares. Existem também 4 milhões de famílias sem terra, que precisam de 60 milhões de hectares para serem assentadas. Então, a questão da reforma agrária ainda não está resolvida no país. E é uma questão a ser tocada e resolvida o mais rápido possível, porque o inchaço urbano se torna cada vez maior. Na educação, vejamos a educação como está, a parte que nos toca, não é verdade? O Brasil tem 19,7 milhões de analfabetos com mais de 14 anos e 10 milhões de crianças entre 3 e 6 anos que não vão à escola. É muita gente, pessoal, né? É muita pobreza, há muita má distribuição de renda no país e o analfabetismo chega ao índice de 17% ainda no país. Então, outra situação ainda a ser resolvida.
Agora, vejamos aqui, né, rapidamente, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que analisam os países, como que ela coloca o Brasil, né? Qual a situação do Brasil? Veja o seguinte, por exemplo, né, o Canadá tem o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo e a sua renda per capita é de mais de 20 mil dólares, tá? 20 mil dólares é a renda per capita no Canadá. Abaixo do Canadá vem os Estados Unidos, o Japão, a Suíça, a Alemanha, Coreia do Sul. E a Argentina tem um índice de qualidade de vida, desenvolvimento humano, medido pela esperança de vida, taxa de alfabetização e renda per capita. Aí se mede o IDH. A Argentina está numa situação melhor do que a nossa, apesar de toda a crise. Situação social. Vejam, o Brasil está aqui colocado no lugar 58 aqui, ó, 58º lugar, o Brasil, tá? No IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Veja aqui, a renda per capita no Brasil é em torno de 5.500 dólares, 5.500 dólares. A renda per capita na Argentina em torno de 8.350 dólares. E a renda per capita no Canadá, como já falamos, mais de 20 mil dólares. Tá bom? Então veja que essa é uma situação ainda a ser resolvida, um problema social, e aí que a gente diz, democracia política e democracia social, né, são a mesma coisa? Ora, pode haver democracia política, lá na nossa questão inicial, no Para Refletir, né? Pode haver democracia política sem democracia social? Nós temos hoje no Brasil uma democracia política, temos direitos de voto, liberdade política, de organização e tudo mais, mas ainda não temos uma verdadeira democracia social, no sentido de uma melhor distribuição de renda e de se resolver os problemas sociais no Brasil. Ainda precisamos fazer isto, não é verdade? Então, democracia social ainda não existe no país. Precisamos conquistá-la na luta, precisamos fazer esse Brasil avançar e distribuir melhor essa renda e toda essa riqueza que está concentrada demais nas mãos de poucos. E isso exige reformas de todos os níveis. Tá legal? Então, é essa a situação do Brasil e é isso que tínhamos para falar hoje. Vamos então às nossas dicas de estudo. O que podemos sugerir sobre essa fase, a década de 80 e 90, são mais revistas, como a revista Caros Amigos, uma revista sobre política, economia e cultura, com temas bastante atuais. Vários historiadores, sociólogos, vocês podem procurar também na internet, mas também em bibliotecas, tá? Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Celso Furtado, são grandes sociólogos, economistas sobre esse período, tá bom? Então, é isso por hoje e até a nossa próxima aula. A redemocratização do Brasil pós-ditadura foi o tema desta aula. Vimos como foi o fim da ditadura militar no Brasil. A partir da década de 80, temos aí o desgaste político da ditadura militar, principalmente na figura do seu general Figueiredo, do presidente Figueiredo. E aí inicia-se a grande campanha das diretas já, que acaba sendo derrotada no Congresso e passa-se a votação no colégio eleitoral com a eleição de Tancredo Neves e aí depois a posse do presidente José Sarney. Então, as características políticas desse período com uma nova Constituição, uma Constituição democrática que restabelece as liberdades democráticas no país.
O professor Sérgio nos explicou algumas características políticas do período de 1985 a 2002. Temos o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, né, na década de 80. Temos então, né, o governo Sarney, o governo, né, Collor, depois o governo Itamar, até chegar à era FHC. Mas as eleições só em 89. E também o afastamento em 92 de Fernando Collor de Mello, impeachment do presidente. Observamos a estrutura econômica do Brasil pós-ditadura. Com o fim da ditadura militar, temos aí uma grave crise econômica no país. Aumento da questão da dívida externa, inflação violenta, desemprego, problemas na produção que tiveram que ser enfrentados com grandes e graves políticas econômicas e planos, não é verdade? Planos que aumentaram ainda mais a recessão. Nessa época foi estabelecida a moeda estável, o real. Até a próxima aula de História.